Estudo sobre Oi, oração, parte gente, 13. tudo bem? 13ª parte, ou seja, parte 13 do estudo sobre oração. Eu não sei você, mas olha, eu tenho me edificado muito com esse estudo, tenho aprendido e botado em prática, acima de tudo, o que nós estamos aprendendo aqui. Eu espero que você também compartilhe, leve esse estudo a mais pessoas, porque muitas das vezes as nossas bênçãos não chegam porque nos falta o conhecimento da oração. Hoje eu quero falar sobre o discernimento. Este é a habilidade essencial de se conhecer com segurança se certo comportamento é divino, humano ou satânico. Só tem como saber se um comportamento é divino, se um comportamento é humano ou se um comportamento é satânico com este atributo, esse dom chamado discernimento. A palavra no grego é diacrisis e quer dizer discernimento, fazer distinção, julgamento. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, é traduzido como discernimento. Discernimento de espírito é julgamento pela evidência se são maus ou de Deus. Discernimento é agudeza de julgamento, ou seja, um julgamento aguçado, né? O poder de perceber diferenças entre algumas ou ideias, bem como a sua conexão. O intercessor conhecerá o melhor e o pior acerca das pessoas e coisas por que oram. Então, o intercessor, ele não só vê o melhor, ele vê o melhor e o pior, não só das pessoas, como das coisas pelas quais ele ora. O Espírito o levará a crescer no discernimento das questões, a fim de capacitá-lo a interceder com mais propriedade. Na revelação que Deus dá sobre a situação ou pessoas não são para serem divulgadas, mas para orientar a intercessão. Ou seja, o Espírito Santo dá essa revelação e esse discernimento não é para sair falando, mas é para a gente saber a terra que está pisando. Tem casos que Deus vai falar, não ora, não bota a tua mão, não entra nessa situação, porque isso é demônio, ou isso é tratamento meu. Então, isso é o discernimento. Não é para sair falando, é para você saber, o intercessor saber aonde ele está pisando, né? Aonde ele está entrando. Se boas, devemos orar para que se manifeste. Se ruins, devemos orar a fim de que, impedir aquela manifestação. Alguns princípios a considerar na área do discernimento. Vamos conhecê-los aqui. 1. Peça a Deus para revelar quem é o príncipe da maldade que opera naquele lugar ou naquela pessoa. Senhor, me revela quem é o príncipe da maldade que opera nessa pessoa. Quem é o príncipe da maldade que opera nesse lugar? Peça a Deus para te revelar, para te mostrar. Muitas vezes basta uma observação cuidadosa para saber. Os príncipes e forças das trevas sempre se manifestam, sempre se revelam. Basta abrir os olhos e ouvidos para o discernimento a maior parte deles. 2. Neutralizem o homem forte. Exerça a resistência pela autoridade de Cristo sobre essa força espiritual da maldade, até que elas sejam vencidas. Combata-as com palavras de Deus.
Nós não podemos combater, sabe por que muitas das vezes nós perdemos guerra? Porque queremos combater com as nossas palavras, queremos discutir, nos defender, quando a palavra de Deus vai ensinar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. E quando nós usamos as nossas palavras para debater contra algumas pessoas ou alguma determinada situação, é a nossa carne brigando com o espiritual, com principados e potestades que está na outra pessoa. Consequentemente, nós perdemos, sofremos, enfraquecemos e a outra pessoa acaba saindo vencedora, estando ela errada e sendo ela do mal. Por quê? Porque se você pedir a Deus a direção espiritual, se calar como homem e pedir Espírito Santo, trabalhe, guerreie essa guerra e você entrar em oração, a vitória é sua pelo sangue de Jesus. 3. Libere a luz de Deus. Todo lugar vazio deve ser ocupado. Nossa missão não é só expulsar as forças contrárias, mas emplacar a bandeira do reino em cada lugar desocupado. Vamos lá. Libere a luz de Deus. Todo lugar vazio deve ser ocupado. Como está o seu coração? Ele está vazio ou ele está ocupado por Deus? E se ele não está ocupado por Deus, ele está ocupado por quê? Todo lugar vazio deve ser ocupado. Nossa missão não é só expulsar o demônio. A nossa missão é implantar a bandeira do reino em cada lugar que nós expulsarmos em nome de Jesus. Às vezes nós vamos lá, expulsamos e não buscamos encher aquele lugar da presença de Deus. O que acontece? O inimigo volta e traz 7 piores. Peso. Todo intercessor será possuído por pesos de intercessão. Peso é ser carregado com um fardo de responsabilidade ou carga. É um encargo, sobrecarga, dever. A palavra no grego é baros e denota um peso qualquer, coisa que pressiona fisicamente. Leia Mateus capítulo 20, versículo 12. Ou que faz uma exigência sobre os recursos de alguém, quer materiais, 1 Tessalonicenses 2,6, ou espirituais, Gálatas 6,2 e Apocalipse 2,24. Os religiosos, Atos 15, 28. Na intercessão, um senso de responsabilidade ou dever de orar acompanhado de uma profunda intensidade, nos compele à oração. Antes que venha uma crise, o Espírito traz o peso de intercessão. Ele pode vir em forma de uma inquietação, um sentimento de urgência, uma possível ansiedade, lágrimas, compaixão. É algo gerado pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos 8, 26 vai dizer. Não vem de nós mesmos. O peso pode vir de um impulso ou ter uma longa duração. E eu quero falar sobre esse peso com você na parte 13, ou seja, 13 não, né? 13 nós estamos agora, na parte 14, 14ª desse estudo sobre intercessão. Nós vamos falar sobre esse peso que pode vir como impulso sobre, né? Ou pode demorar algum tempo na vida do intercessor. Fique comigo!